Olá, então dando continuidade à nossa aula sobre normalização de banco de dados. No conteúdo anterior nós vimos o que são as anomalias que podem acontecer se você não tiver uma base de dados, banco de dados normalizado. São as anomalias de inserção, atualização e remoção. Agora nós vamos entender como corrigir isso e quais são os benefícios que isso pode dar, além, obviamente, de evitar as anomalias, né? Primeira coisa, vamos entender o que é normalização, tá bom? Aqui é uma descrição um pouco textual, mas eu vou explicar melhor para vocês. Normalização de dados é um processo formal e passo a passo. Como assim, professor? Ele tem uma regra que deve ser seguida quando for encontrada uma determinada situação específica. Melhor, existe um problema A, e a regra da normalização indica que se esse problema acontecer, você deve fazer 1, 2, 3, 4 passos. Então, todas as formas normais que nós vamos entender, que é a primeira, a segunda e a terceira, elas estão diretamente associadas a um determinado problema. E por meio delas, a gente consegue a solução. Então, por exemplo, a primeira forma normal vai estar lá a situação específica do problema, que a gente vai ver na próxima aula, e ali ele vai explicar como nós devemos agir na tabela para que exista a correção do problema, ok? Isso, obviamente, visando evitar as anomalias, tá bom? É importante ressaltar, essa normalização, ela não necessariamente ela deve ser feita quando você criar o banco de dados. Ela pode ser feita no momento que você estiver projetando o seu banco, por exemplo, no modelo conceitual. Não é? Um ponto importante, e até inclusive uma recomendação quando você cria um modelo conceitual, é não usar atributos multivalorados. Não é? Porque justamente esse atributo, quando ele é mapeado para o banco de dados, ele fere diretamente a primeira forma normal. Tá bom? Então é um exemplo claro. Você pode aplicar normalização em qualquer etapa do seu projeto. Ou é claro que o ideal é não ter que chegar ao passo de ter que mudar a estrutura de uma tabela que já está com dados populados, não é? Mas se houver a necessidade, é melhor que faça a correção, porque depois você pode ter problemas maiores, ok? Então, não tem problema quando você utilizar. E lembrando que a normalização, ela indica o problema e indica quais os passos que devem ser seguidos, ok? Esses passos não são opcionais, você deve seguir eles para resolver, tá bom? Agora sim, você entendeu o que é a normalização e como vai ser feito. Mas quais são os principais benefícios? É só em relação à anomalia? Não. Por exemplo, um benefício gigante é reduzir o espaço físico. Por quê? A maioria das normas, das formas que a gente vai trabalhar, elas visam justamente evitar a redundância dos dados, ou seja, dados duplicados, dados repetidos, que só estão acumulando no seu banco de dados, tá bom? Então, um dos benefícios é esse. Outro benefício grande de usar a normalização é organizar melhor os seus dados. Não é uma vantagem você ter uma única tabela com todas as informações possíveis. É muito mais interessante você quebrar essa tabela em diferentes tabelas de acordo com o contexto. Vai agilizar a consulta, vai ficar mais fácil o entendimento, vai ficar mais fácil para quem vai trabalhar com essa tabela, por exemplo, o analista, um desenvolvedor de sistemas, tá bom? Então, por meio da normalização, um outro ponto importante é que ele facilita, ele indica para a gente formas de organizar melhor o nosso banco. Além disso, aqui sim, obviamente, ele também visa fortemente reduzir o impacto das anomalias que podem surgir, seja no momento de uma inserção, no momento de uma atualização ou de uma exclusão. Tá? Existem outros benefícios de usar a normalização, mas esse aqui, nesse momento, para a gente são os mais importantes. O importante agora é entender o que é a normalização, reforçando, a normalização ela é um processo formal, um conjunto de regras formais que vai te indicar como solucionar problemas no nosso banco. Então, os problemas já estão previstos e ele vai aplicar para a gente, indicar para a gente soluções, ok? Lembrando que ela pode ser realizada em qualquer etapa do projeto. O ideal, antes, o quanto antes. Mas o importante é realizar o processo de normalização. Nos próximos conteúdos, nós vamos trabalhar com as formas normais, que são as regras que nós temos para corrigir os problemas que podem existir no banco. Ok? Então, te vejo no próximo conteúdo. Tchau, tchau.